Hi. Hi. My name is Hideki. You wanna be friends? Yeah. Fill out this form. What is this? If you want to be my friend, I need some information. Name, Mariana. Last name, Camargo. Age, 21. Nationality, Brazilian. E-mail, marizinhaflorzinha@hotmail.com. Telephone, wait. I don't remember my number. 555-9090. Address. Why do you need my address? Well, actually I was kidding, but I'm surprised you thought I was serious. Really? This was a joke. Yeah. I don't want to be friends anymore. No. I'm just being funny. I'm sorry. I'm kidding. Let's be friends. You're crazy. I like you. What is this? Friend request? It's like Facebook, but offline. Shouldn't you two be doing your assignments? I don't know what you're talking about. Oh, really? Isn't this your name on the form? I don't speak English very well. Hello! Na aula de hoje você vai aprender mais algumas perguntas para se comunicar e dar informações básicas, mas muito importantes sobre você. Você também vai aprender várias dicas de como responder essas perguntas. No vídeo, o Hideki fez uma brincadeira e a Mariana caiu. Ele fez ela preencher um formulário completo com as informações dela. Mas e se ele tivesse feito essas perguntas verbalmente? Como que elas seriam? A primeira informação do formulário era o nome e o último nome. Lembra que na última aula você aprendeu What's your name? Qual é o seu nome? Então, para perguntar o último nome, é só acrescentar o last antes de name. What's your last name? Qual é o seu último nome? What's your last name? E a resposta é My last name is... Meu último nome é... No meu caso, my last name's Bittencourt. A segunda informação do formulário, era sobre a age dela. Mas o que é age, teacher? Age significa idade em inglês. Porém, a forma como se pergunta a idade é bem diferente do português. Então, não adianta traduzir ao pé da letra, que não vai dar certo, combinado? Memoriza a pergunta em inglês e aprende a responder sem se questionar tanto. Isso vai te ajudar e muito. Lembre-se, inglês e português são línguas diferentes. Vamos à pergunta sobre a idade? How old are you? O quão velho você está, se você fosse traduzir? How old are you? E a resposta é I'm years old. Ou somente I'm e o número da sua idade. Nunca só years, ok? Precisa do years old ou só I'm. No meu caso, I'm 39 years old. Eu tenho 39 anos. Ou apenas I'm 39. Eu tenho 39. Eu vejo muitos alunos respondendo essa pergunta de forma errada, pensando na tradução do português para o inglês. Em português, a gente fala, eu tenho tantos anos. E a tradução seria I have, mas em inglês, eles não usam o verbo have, ter, para falar a idade. Eles usam o verbo to be, am, is e are. Então, guarda isso e já comece acertando a resposta para essa pergunta que as pessoas adoram fazer para a gente. How old are you? A terceira informação do formulário é sobre a nacionalidade da Mariana. Na aula anterior, nós aprendemos a pergunta Where are you from? De onde você é? Where are you from? E a resposta pode ser I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Ou I'm Brazilian. Eu sou brasileira. Mas bastante atenção se você responde I'm from, você tem que colocar o nome do país. I'm from Brazil. I'm from the United States.
Mas se você quiser usar somente I'm, aí você coloca somente a nacionalidade. I'm Brazilian. I'm American. E aqui vai uma dica. Nacionalidade em inglês é sempre com letra maiúscula, ok? A quarta informação é o e-mail dela. Como você perguntaria qual é o seu e-mail? Se what's your name é qual é o seu nome, qual é o seu e-mail fica what's your email address? What's your email address? E a resposta, my email address is. No meu caso, my email address is lee.englishclasses@gmail.com. Ah, e uma curiosidade. Sabe por que arroba em inglês se pronuncia como @? Porque este é o seu endereço no provedor X, ou seja, @Hotmail, Gmail, no Hotmail, no Gmail. Assim fica mais fácil de memorizar o @, né? Mas e o ponto, teacher? Como se fala ponto? Ponto é dot. Então, repetindo, my email address is lee.englishclasses@gmail.com. What's your email address? E o que chamamos de underline aqui no Brasil é underscore em inglês. Não é underline, ok? Por exemplo, lee_bittencourt@gmail.com. Esses não são meus e-mails reais, ok? A quinta informação é sobre o telefone. Seguindo a mesma estrutura, what's your telephone number? Ou what's your phone number? Ou what's your cell phone number? Cell phone significa celular. A resposta deve ser my phone number is, meu número de telefone é. Em inglês se fala número por número, um por um. Por exemplo, 998115340. Ah, e o zero eles falam zero ou simplesmente O. Então, para responder essa pergunta, pratique os numbers no módulo Opening Classes, ok? E a última informação é sobre o endereço, que em inglês chama address ou address. As duas pronúncias estão corretas. What's your address? Qual é o seu endereço? What's your address? Para dar a resposta, lembre que em inglês primeiro vem o número. Para falar um número com 3 dígitos ou mais, eles sempre dividem o número em duas partes. Por exemplo, 315. Eles falam 315. 315. 2678. Eles falam 2678. 2678. E assim por diante. Depois vem o nome da rua, avenida. Por exemplo, Paulista Avenue ou Joaquim Floriano Street. Repare que a especificação se é avenida, avenue, ou rua, street, só aparece depois do nome. Se tiver número de apartamento, você diz apartment e o número, assim como o número da casa ou do prédio. E se você for preencher algum cadastro ou for fazer alguma compra em algum site gringo, tem também a city, cidade, country, país e zip code, que é o CEP, ok? Então, agora você já sabe das suas principais informações em inglês e também já aprendeu a perguntar. Pratique bastante essas perguntas e respostas, ok? A nossa aula já está acabando, mas lembre-se, eu vou estar sempre por aqui. Você pode assistir a esse vídeo várias vezes, pode pausar, anotar, use e abuse do seu curso. Essa é a grande vantagem dele ser online. Aproveite! Quero ver você arrasando no seu inglês. Combinado? Deal? See you next class!